Shalom! Você já ouviu falar sobre o judeu sefaradita e ashkenazita? No vídeo sobre kibbutz, Kezer mencionou estas duas nomenclaturas, que distinguem dois grandes grupos dentro do povo judeu. Não saia daí, pois hoje você vai ficar sabendo um pouco mais sobre as diferenças em nossa comunidade. A comunidade judaica é muito diversa. Espalhados através dos continentes, os judeus assimilaram uma grande parte da cultura dos povos, entre os quais viveram. E muitas vezes, o casamento exógeno, acompanhado de conversões ao judaísmo, trouxe para o grupo grande número de elementos, o que vai marcar profundamente também o tipo físico desses judeus. Louros em regiões europeias, morenos no norte da África, quase mulatos no Iêmen, negros na Etiópia e no sul da Índia, mongólicos na Ásia Central e etc. Em cada área geográfica, desenvolveram costumes, tradições, linguagens, rituais diferentes e características, além do uso dos nomes segundo as línguas locais. Historicamente, as divisões étnicas entre judeus foram divididas em dois principais grupos. As origens dos judeus ashkenazitas permanecem altamente controversas. Estudos genéticos realizados até o momento têm levado a conclusões diversas. Alguns estudiosos acreditam que os judeus ashkenazitas são provenientes do Oriente, Israel, Líbano, Sírio e Jordânia. Outros acreditam que os ashkenazitas provêm do Cáucaso, mas de acordo com uma reconstrução genealógica feita pelas universidades do Porto, em Portugal, e Leeds, na Inglaterra, revelou que 80% da diversidade desta comunidade tem ancestralidade europeia. Uma coisa é certa, eles formam a maior comunidade de judeus no mundo. O termo Ashkenaz provém do termo hebraico medieval para a Alemanha, chamada Ashkenaz. Segundo a Bíblia, Ashkenaz foi um bisneto de Noé, neto de Jafé, filho mais velho de Gomer. Os descendentes de Ashkenaz, conforme a tradição, seriam os citas, que viviam nas proximidades do Monte Ararat e eram chamados Ascusa nas inscrições assírias. Contudo, os judeus ashkenazitas não carregam esse nome por serem descendentes de Ashkenaz, mas sim por terem vivido nas terras do norte e leste da Europa, durante a diáspora. Sefaraditas ou Sefaradi vem da palavra Sefarad, que é Espanha em hebraico. Os Sefaradim são os judeus originários da Península Ibérica, Espanha, Portugal, Itália, sul da França, como também do norte da África e dos países árabes. Os sefaraditas provavelmente se estabeleceram na Península Ibérica durante a era das navegações fenícias, especialmente depois das várias destruições do Templo de Jerusalém, embora a sua presença só possa ser atestada a partir do Império Romano. Cada um destes grupos tem costumes muito diferentes, inclusive a língua. Algumas famílias de origem ashkenazita falam Yiddish, que era a língua do dia a dia dos judeus europeus, quando o hebraico se usava somente para orações. Inclusive, quem fala Yiddish, quando utiliza palavras em hebraico, troca o T por S, como por exemplo, ao invés de falar Shabbat, falam Shabbos. Ao invés de falar Brit, falam Bris. Algumas famílias de origem sefaradita falam ladino, árabe ou francês. Ladino é uma língua similar ao espanhol antigo. Compunha-se de uma mistura de palavras hebraicas usada no dia a dia, como a língua da região, que podia ser o castelhano, o português, o árabe ou o catalão. Além das línguas,
tem também um costume diferente em relação à colocação de nomes. Quando uma criança nasce, ganha um nome judaico numa cerimônia muito bonita, que se chama Brit Milá para os meninos, Besimchat Bat para as meninas. As famílias de origem ashkenazitas costumam colocar o nome dos seus familiares falecidos para homenageá-los. Já as famílias de origem sefaraditas costumam colocar o nome dos seus familiares vivos para homenageá-los, todos com o mesmo propósito de perpetuar a memória. No âmbito culinário, a diferença entre os judeus sefaraditas e ashkenazitas é enorme também. São dois mundos bem distintos. Cada grupo desfruta de sua origem, que é carregada de memórias afetivas dos pais, avós e bisavós. Neste vídeo, eu quis me deter apenas a estas duas comunidades, que são as que mais se destacam entre as comunidades gerais de judeus em Israel. Mas existem grupos judaicos menores, que incluem os judeus orientais ou levantinos. São ditos em hebraico Mizrahi, plural Mizrahim. Viveram durante séculos em ambientes árabes. Os judeus orientais são judeus do Iraque, da Síria, do Líbano, Líbia, Egito e etc. Estes nunca tiveram vivência com a Espanha, só falam o árabe e possuem nomes árabes. Já viviam no Oriente desde a antiguidade, muito antes que aí chegassem as levas dos sefaraditas emigrados. Em certas áreas, os judeus orientais assimilaram os sefaraditas. Noutras, ocorreu o contrário. Judeus temanitas são chamados em hebraico Temanim, vindos do Teimã, Iêmen. Suas tradições possuem uma riqueza cultural muito típica. Judeus Beta Israel, Falashim, vindos da Etiópia, são conhecidos como os Falachas. O termo Falasha significa estrangeiro. Judeus persas. Sua origem é desde o exílio babilônico. Seu ritual era, até o século passado, influenciado pelo costume babilônico, quando aos poucos foi substituído pelo ritual dos judeus orientais, muito semelhante ao sefaradita. Eles falam persa. Judeus Cushin, localizados no sul da Índia. Judeus Bnei Israel, localizados na Índia Central. Judeus curdos no Kurdistão. Judeus índios no México e os judeus de Kaifeng-Fu na China, e que infelizmente desapareceram desde a Segunda Guerra Mundial. Enfim, há judeus espalhados pelo mundo inteiro. E esse fenômeno os levou a culturas judaicas diferentes e únicas, mas cada uma autenticamente judaica, tanto quanto a outra. Bom, espero que você tenha gostado deste vídeo. Até o próximo. Shalom!